Graça e muita paz, abençoados, eleitos de Deus, príncipes que estão reinando em vidas, né? Salmo 82 nos chama de pequenos deuses. Feliz dia, melhor noite, uma ótima tarde, melhor noite. Bom, como sempre nós vamos ter um bate-papo, já era para ter tido, mas o meu tempo está muito escasso, está meio complicado. Durante a semana, está meio complicado mesmo. E então quer dizer que a gente já não está mais em condições de postar pelo menos um vídeo por dia. Mas vamos lá. No início da semana, eu sempre falo para os irmãos que essa questão aqui dessas ministrações, desse estudo, né, das pesquisas que a gente tem feito, tudo mais, é tudo baseado em questões, perguntas, né? Durante 28 anos a gente teve assim, sendo manipulado, enganado por esse sistema religioso, onde até hoje essa pergunta vem a calhar, porque a pergunta que me fizeram foi o seguinte: como é que no Evangelho da Graça, como é que a gente entende Efésios capítulo 6, versículo de 11 em diante, né, onde fala sobre aquela armadura de Deus. Seguinte, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nós vamos ler muito mais versículos, né? Mas até então, deixa eu falar um pouquinho sobre o entendimento que eu tenho hoje, através, por meio do Evangelho genuíno, que foi revelado somente a Paulo, né, em 2 Coríntios, capítulo 12 em diante, logo no comecinho, tá? Só Paulo que teve essa revelação. Então, como eu sempre falo, nós temos que entender o seguinte: quem escreveu, para quem escreveu e quando escreveu. Então aqui, o que eu tenho para dizer em relação a esse Efésios 6, até o 17, 18, 20, enfim, vamos pode ler até o 20 mesmo, que tem que se ler o contexto para você entender do que se trata. Quando nós lemos aqui ciladas do diabo, é meio complicado, né? Hoje em dia as pessoas falam muito a respeito de inferno, diabo, pecado. Então é uma figura de linguagem. Então fica muito simples a gente entender. Como que eu falo, que eu já falei aqui várias vezes, e outros pregadores também, mais conhecedores do que eu, falam a respeito de que o diabo foi aniquilado. O inferno é sepultura. De pecado não existe, é o erro na carne, né? A Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando se trata de espírito pronto, perfeito, Colossenses 2, de 10 em diante, que você já está perfeito em Deus, porque o Espírito de Deus está em você e Ele é perfeito. Agora a carne é fraca, então o pecado está aí, ok? O pecado está aí. É esse aí que a Bíblia quer dizer em relação ao pecado. Quando a gente fala aqui a respeito de armaduras, a armadura de Deus, ou que seja, vamos ver mais um versículo aqui, ó. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Veja bem, não é século 21, desse século 100, século 70, primeiro século, vamos dizer assim, primeiro século, tá certo? Para nós entendermos. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que nós devemos entender? Quando se fala a respeito de que não devemos lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, o que está acontecendo aí? Essas hostes, por exemplo, eu falo muito sobre
eu falo muito sobre o sistema religioso. Então as pessoas podem entender assim, não, está falando contra a igreja. Eu não falo contra a igreja, porque a igreja é você. Ok? Eu não falo contra pastores do sistema religioso, de jeito e qualidade. Não falo mesmo. A questão é o que se prega, a doutrina. É isso que a gente leva em consideração. É o que eles estão fazendo, o que fizeram comigo e talvez esteja fazendo com você, ou já fez no passado. Por exemplo, tudo isso aqui que a gente acabou de ler e que a gente vai ler mais ainda, isso aí foi tudo no passado. Veja, vamos ver aqui, olha só o que a gente está, o que a gente vê em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. 2 Coríntios 4, 4. Nos quais o Deus deste século, olha, daquele, não do século 21, nos quais os deuses desse século cegam o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, que é exatamente esse Evangelho que a gente procura pregar, o Evangelho genuíno, o Evangelho da graça. Então, o entendimento é isso, porque tá certo que quando aconteceu de Jesus chamar os 12, né, e depois ele pegar e falar assim, tem 12, mas um de vós não é não o diabo. Era um dos 12 vai me trair, é um diabo. Então, o que ele quer dizer com isso? Isso é uma figura de linguagem. Como que eu posso explicar a figura de linguagem? Veja, eu sou casado, e alguém chega para mim e fala assim, escuta, não conversa com aquela mulher lá, que ela é uma cobra, ela vai acabar com o seu casamento. Cobra, linguaruda, sei lá, mal. Entendeu? É uma figura de linguagem. Ou então, aquele cara não passa de um galinha, mesma coisa. Ele não é galinha, não bota ovo. É a mesma coisa. Entendeu? Desse século, falando daquele lá, não desse aqui. Agora, muitas pessoas insistem em continuar costurando o véu, né? Para viver aquilo que do passado. Não, não é assim que funciona. Vamos ver mais. Depois a gente continua aqui. Isso foi apenas um parênteses. Nós vamos para Isaías, capítulo 9. Isaías 9, 6. Veja. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. O principado que está sobre os seus ombros é o seu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos enfatizar aqui. E o principado está sobre os seus ombros. Isso aqui é um prato cheio, é um prato cheio assim para para esses sacerdotes aí do sistema religioso. Mais uma vez eu repito, não estou falando desse século XXI. Principado não é diabo. Logicamente que muita gente assim como eu já morreu de medo em ver isso aqui. Acaba a luz, é o diabo. Cai um prato, um copo, é o diabo. Principalmente quando você não dá o dízimo. Então tudo isso aqui que a gente leu, essas duas passagens que a gente leu, elas são usadas pelo sistema religioso para afugentar as pessoas, assim como aconteceu comigo também durante 28 anos. Então, a bem da verdade, isso aqui é o que a gente pode dizer em relação ao medo, né?
ao terror que eles pregam, que parece que nós temos que esperar a volta de Cristo, então a gente tem que pagar o preço. Tudo isso aí são coisas que é meio complicado para você colocar na mente das pessoas. Então, quando eu dei o exemplo aqui de Judas, assim como eu já falei em Isaías 25:7, que Deus criou o justo e o ímpio para o dia mal, criou também um dos 12, criou Judas, que ia trair Jesus, que também as moedas, enfim, e depois ia se enforcar. Ele também foi criado, foi mandado aqui na Terra para isso, exatamente para isso. Então, hoje em dia, existem também as pessoas que, por um acaso, você fala. Eu recebo muita reprimenda, no meu direct está lotado de pessoas que falam que eu sou herege, que não sei o quê, mas está tudo na Bíblia. Eles só querem saber o que o sistema religioso prega, que é o passado. Quando você fala de uma das cartas de Paulo, de Romanos a Hebreus, quando você fala, mas lá em Gênesis está escrito que lá. É a mesma coisa que você estivesse retrocedendo. E a gente tem que prosseguir para o Filipenses 4:13, 3:13 e 14. Você tem que prosseguir para o alvo do prêmio da soberana vocação. Para frente e para o alto. Poxa, se Cristo está em você, não querendo sair do que a gente está falando aqui, mas eu quero dizer o seguinte, por exemplo, quantas pessoas, isso até me dá urticária, né? Porque quantas pessoas falam de profeta hoje que já não existe mais. A última profecia na cruz ela se cumpriu e está tudo certo. Então quer dizer que você não acredita? Lógico que eu acredito. Nesse profeta, esse que escreveu, que inspirou Paulo e que mora dentro de mim e de você. Agora, quantos homens aí não profetizaram sobre a vida daquele pastor Anderson antes que acontecesse o que aconteceu? Muitos pastores televisivos aí ia acontecer o quê? O que aconteceu com ele? Diz que ele ia viajar, que não sei o quê, que ia pregar, que ia virar e mexer. Inclusive tem aí uma pregação que eu vi, que dentre muitos que profetizaram a favor da vida dele, que ele ia fazer, ia acontecer, Marco Feliciano e muitos pastores aí televisivos, importantíssimos no meio. Teve uma pessoa, uma irmã, que ela profetizou exatamente aquilo que aconteceu. Flor de lis, sai Satanás. Não, quando a coisa boa é de Deus, quando não é, do diabo, né? É Satanás. Mas ali já estava tudo certinho já. Quer dizer, eu acho que foi mostrando para ela que ele já está de olho lá também. Ele não está esperto, sabe o que vai acontecer. Ela também foi instigada por Deus para fazer isso. Mas quando a gente fala de Deus desse século, a Bíblia fala, acho que no livro de 2 Coríntios, ele fala a respeito de que quando se lê Moisés, o Deus desse século, quando se fala aqui, fala a respeito de Moisés, que Moisés é o Deus daquele século. Tanto é que Jesus fez tudo que tinha que fazer, tudo direitinho, e cumpriu a lei de Moisés. Tá certo? Cumpriu. Mas hoje nada consta. Hoje tem que ser exatamente o Jesus Cristo ressurreto. Vamos ver aqui. O que a gente fez aqui um pequeno esboço, né? Quem foi esse diabo maligno que o apóstolo Paulo se referiu? No verso 12, vamos lá, no verso 12, diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais.
nós não temos que lutar nem contra a carne nem contra o sangue, como eu já falei aqui, mas sim os principados e as potestades contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Bom, eu acho que já ficou bem claro, né? Quando se fala em maligno, diabo, esses ossos e tudo mais e tal, a gente tem que entender, todas as vezes que lermos algo na Bíblia, que seja um versículo, a gente tem que ler o contexto, porque eu já falei, texto sem contexto é um pretexto para heresia. Então, se você lê um texto isolado, fica de difícil entendimento. Você vai entender o que eles querem, entendeu? Você tem que ler o contexto direitinho para você entender bem melhor. Agora nós vamos fazer o seguinte. No verso 16, está mais ou menos assim. Eu falo mais ou menos pela tradução, né? Tem várias traduções e tal, mas na minha está assim. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6,16. O texto, esse textinho não está dizendo que temos que lutar contra a carne, contra o sangue. Paulo ele está afirmando que a luta, a guerra, né, ela não é assim com armas, com faca, com bastão de beisebol, não está falando nada disso não. O que eu coloquei, o que eu deixei bem claro aqui, perdão, foi exatamente sobre isso. Que nós, quando nós falamos a respeito dessas coisas aqui, nós estamos falando do sistema religioso, do que é pregado, não das pessoas. Porque as pessoas são a igreja e nós não fazemos nada disso contra a igreja. É o que é pregado nessas chamadas igrejas de paredes, né? Com paredes. Essa luta aqui, como nós lemos, deixa eu ver, então, tá. Se a gente for também ver quando a gente fala dessa guerra, é aqui, na mente, né? Você vai lutar com a sua mente, que é a mente que já está ativada, a mente de Cristo, ok? Até aí tudo bem? Beleza. Então, veja só também o que Paulo disse em 2 Coríntios 10:5. 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Dá para a gente notar que essa luta é aqui, é na mente, ok? Agora, e se tratando dos principados e potestades, nós lemos em Isaías 9:6, vamos ler novamente, para a gente ver o que Isaías foi um profeta naquela época. Naquela época existiam vários profetas, né? Então, ele profetizou muita coisa, muita coisa. Então, veja só, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Dá para a gente perceber aí, tá? Notou? Um principado sobre os seus ombros. Isaías não está dizendo que sobre os ombros de Jesus havia um demônio. Logicamente que não. Haverá um reinado. Jesus foi o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando se fala também dos príncipes das trevas deste século, que não é deste aqui, é daquele século, né? É óbvio que o apóstolo Paulo está falando de principados e potestades do mundo material, do mundo físico, da época, do mundo material, físico da época, não do século XXI. A frase desse século significa literalmente deste mundo presente da época, naquela época. É sempre bom deixar bem claro, frisar assim várias vezes, daquela época, porque todas as vezes que nós lemos, nós temos que ler quem escreveu, para quem escreveu e quando escreveu.
Nada tem a ver, né? Com, ou, com demônios. E muito menos devemos tomar essa passagem para os nossos dias atuais. Espirituais da maldade. Essa expressão, Paulo se refere aos judaizantes e ao Império Romano, que perseguiam a igreja, né, que estava crescendo. E vamos ver o que ele disse em 1 Tessalonicenses 2, 14 a 16. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus, que na Judéia estão em Jesus Cristo. Porquanto também padecestes de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas. E nos têm perseguido e não agradam a Deus, e são contrários a todos os homens. E nos impedem de pregar aos gentios a palavra da salvação. Mente, palavra da salvação da mente. A fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Naquela época, entendeu? Naquela época, não agora. Então veja que nós vemos aqui novo pacto, antigo pacto, tudo para a gente comprovar, porque o antigo é sombra do novo. Então tem que ser entendido dessa maneira. Mas muitos querem saber apenas o antigo pacto, só do antigo pacto. Jesus fez isso, sexta-feira da paixão, assiste o filme de Jesus e vai e vive como se estivesse naquela época, mas não está. Vamos lá. O sistema religioso, quando se fala em ócio espiritual da maldade, é o sistema religioso, né? Essa ócio espiritual da maldade é o sistema religioso, que também nos atacam, nos ofende, nos chamam de hereges para impedir que o crescimento do Evangelho da graça, impedir o crescimento do Evangelho genuíno da graça de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ok, vamos lá. Nesse textinho acima, nós podemos ver que Paulo ele não está falando de um ser espiritual, mas de alguém, de um sistema opressor da época. Esse maligno eram os perseguidores do Evangelho, principalmente o Império Romano. Eu espero que, sei lá, com a minha simplicidade, espero que tenha ficado claro alguma coisa, mas se não ficou também, faça comentário. E outras de mais a mais, né? Eu tenho certeza que alguma coisa aconteceu. 1 Tessalonicenses 5, 21. Examine tudo e entende o que é bom. Então, as coisas que eu falei aqui, se você não concorda, amém. Se você concorda, maravilha. Pesquise mais. Vai nesse professor Google, veja coisas no YouTube e tal, e vai examinando tudo e vai derretendo o que é bom. Porque o próprio Espírito de Deus que está em você, ele vai te revelar as coisas que você tem que saber. Porque em Gálatas 3, 24 e 25, fala que nós não precisamos mais de tutores, de aios. Quem precisava é aquele povo, né? Antes, nos anos 70. Nós não precisamos mais. Hoje nós temos Jesus Cristo conosco. Nós temos um Deus que com certeza está muito feliz por ter essa multidão de pessoas não se convertendo, mas conhecendo o verdadeiro Evangelho. Ela não é o tipo daquela pessoa que fala, não, mas eu aceitei a Cristo no ano... Não. Eu tinha essa mania de falar. Eu falava, não, eu aceitei a Jesus, assim. Não, mas na realidade não é bem assim, não. Em João 14,15,
15:16, desculpe, está dizendo lá que é o seguinte, foi ele está dizendo assim, eu escolhi a vós, não vós me escolheste. Pois é. Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, está falando que ele já abençoou você com todas as sortes de bênçãos espirituais, antes da fundação do mundo. Então, para mim, não importa, mas até que eu fico feliz quando alguém me chama de herege, de desigrejado. Porque se a gente for ver direitinho essas revelações que Paulo teve, passa, e a gente aceita, então dá para a gente entender que desigrejado é quem está naquelas 4 paredes. Porque se a igreja é você, como é que você pode ser um desigrejado? Amém? Olha, eu gostaria, em nome desse Cristo ressuscitado, que você lesse Efésios 6, do 10 ao 20, para que você entenda direitinho se você está sendo ainda, se você continua no sistema religioso, porque esse canal aqui não é somente para as pessoas que o sistema religioso é para todas as pessoas, que tem que ter um entendimento. Tem muita gente que está aí fora que está sendo enganada também por alguém, tá certo? E eu quero saber de você se... Outra coisa, perguntaram para mim esses dias assim, alguém, né, enviado não por Deus, mas a carne fez isso, perguntou para mim, pois é, você fala tanto a respeito desse evangelho da graça, que você está com apenas 17 inscritos. Aí eu, no meu celular, eu tenho condições de ver, que quem tem um canal também tem, aí eu fui ver direitinho, inscritos, para mim tanto faz, 17, 18, 10, não tem problema, mas as pessoas que estão visualizando são quase 1000. Ué, não tá bom? Para mim tá ótimo. Pode ficar por aí nesses 17, não tem problema não. Eu sempre peço, inscreva-se para ficar sabendo, principalmente agora que eu não estou colocando, estou podendo postar mais um vídeo por dia por causa do horário do trabalho, não está dando. É só nos fins de semana, só no final de semana, só no domingo mesmo, para ser mais exato. Só tentei, mas não tem jeito de fazer antes não. Então, para que a gente não venha com mente cansada, então, beleza, depois uma bela de uma noite de sono, né, você passar alguma coisa para alguém. Hoje nós estamos tentando, quer dizer, fazendo, mas tentando colocar na mente das pessoas a verdade. Que João 8,32 fala, e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Em João, vai vendo. João, livro histórico. O que nós podemos tirar daí? Porque quando a gente está no sistema, a gente está com a mente cauterizada. Então, o que a gente pode tirar daí? A gente pode tirar o seguinte, que quando você conhece a verdade do Evangelho da graça, ela te liberta. Tanto é que hoje, pergunte para alguém que está no caminho da graça aí, entendeu? Se por um acaso ele está com medo de coronavírus, está com medo de morrer, não dá não, já entendeu. Ele já entendeu a palavra direitinho. Agora, aquelas pessoas que estão no sistema religioso, essas sim, tem que subir ao monstro, tem que pagar dízimo, tem que não sei o que e tal. Pagar o preço para ganhar a sua salvação, sendo que ela já foi salva, então ela entristece ao próprio Deus, ou Cristo que está dentro dela. Como que ela vai na igreja ou vai no monte buscar a Cristo se ele está dentro de você? Não tem condições, né? Olha, como sempre, nós estamos aqui, eu preciso de Deus tanto quanto você. Então, Ele foi, é e será eternamente contigo e os seus. Continue reinando em vida e até a próxima.